Boa noite para você que está sintonizado na FM Padre Cícero. Começa agora o programa Identidade Cariri. Eu sou o Lucas Santos. Boa noite, eu sou Emanuel Marques. Nós somos estudantes de jornalismo e agora está começando a nova temporada do Identidade Cariri. A nossa região tem voz aqui. Nessa temporada, trataremos dos temas que são notícias na nossa região. Saúde, educação, meio ambiente, mobilidade urbana, segurança e moradia. Mas é claro que aqui também haverá espaço para a gente falar sobre o que o Cariri tem de melhor na música e na arte. E nesse primeiro programa e no próximo semana que vem, vamos falar de saúde. E o assunto de hoje é o programa Mais Médicos, que tem repercutido em todo o Brasil, Lu. Pois é, Manuel. Para começar, vamos contar com a participação especial do repentista da cidade de Milagres, o Fernando Ferreira. Ele que tem 21 anos e mora no sítio Taboquinha, lá em Milagres. Desde cedo, por influência dos familiares, ele aprendeu a tocar viola e rapidamente começou a compor seus repentes. Hoje em dia, ele é sempre convidado para cantar nas renovações e festas de casamento da região onde mora. Aqui no Identidade Cariri, a partir de hoje e nas semanas que virão, Fernando Ferreira sempre irá iniciar o programa com o repente, dando a sua opinião sobre os temas que abordamos. E o repente de hoje fala sobre a vinda dos médicos cubanos para o Brasil. Diz aí, cantador! Eu sou Fernando Ferreira, canto mote e desafio. Eu moro lá em Milagres, onde lá sou nota 1000. E vou falar de um projeto Mais Médicos para o Brasil. Esse projeto da Dilma chocou a nossa nação. Trazer os médicos de fora para a nossa região, deixando de dar aos nossos uma digna formação. Médicos do exterior, e eu me ponho a perguntar: como é que eu vou entender quando eu for me consultar a doença que eu tenho e o remédio que vou tomar? E para poder dar certo tem que ter um tradutor, gastando 2 vezes mais, aumentando mais o valor. E o dinheiro do Brasil só vai ser para doutor. Eu deixo aqui meu recado, a minha opinião. A presidente devia investir na formação e dar aos médicos do Brasil muito mais de atenção. Com essa falta de amor, meu peito arde igual brasa. Fico em casa pensando, o país agora se arrasa. Trazem os médicos de fora e esquecem dos de casa. Trazem os médicos de fora e esquecem dos de casa. E essa foi a participação do repentista Fernando Ferreira, Manuel. E além da opinião do repentista, eu fui ouvir também o que o povo acha do programa Mais Médicos. Vamos ouvir. Diz aí, meu povo! Meu nome é Naila Feitosa, sou enfermeira e eu sou a favor da vinda dos médicos do programa Mais Médicos, porque eu levo em consideração a falta extrema de médicos nas periferias das grandes cidades e nas regiões mais pobres do Brasil, porque atualmente existe uma grande dificuldade dos gestores conseguirem fixar os médicos nestas regiões, porque os médicos visam a ida para a cidade grande para melhorar o seu trabalho, ganhar mais, profissionalmente também ter maior visibilidade, e as regiões mais pobres, principalmente nas estratégias de saúde da família, onde existe esse programa, existe essa dificuldade. Maria Dantas Belém Pereira, funcionária pública estadual.
A minha opinião sobre a vinda dos médicos estrangeiros para o Brasil, eu acho que seja num momento inoportuno, por ter tantos médicos, tantos profissionais formados na área que estão sem trabalho. Eu acho que não é o momento certo e que a oportunidade tem que ser dada primeiro aos médicos que estão aqui no Brasil. Olá, meu nome é Luciano, sou fisioterapeuta de formação há 4 anos. Respondendo à sua pergunta, quer dizer que sou a favor. Primeiro, porque traz benefício para a população, para os mais carentes. Porque os médicos brasileiros estão com a soberba entre eles de acharem que o melhor lugar é nos grandes centros. E as populações carentes, onde fica? Eles não querem trabalhar nesse... Eles não querem sair do conforto do seu dia a dia para prestar o seu serviço à comunidade, àqueles que realmente necessitam. E para você que está sintonizado na FM Padre Cícero, esse é o Identidade Cariri. A nossa região tem voz aqui. A partir de hoje, nós temos um novo quadro no Identidade Cariri, o Na Minha Opinião, que vai ouvir especialistas que têm opiniões diferentes sobre temas que são de interesse da população, Lucas. E no quadro Na Minha Opinião de hoje, a discussão é sobre o programa Mais Médicos. Na minha opinião. 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 Lucas, eu entrevistei a doutora Emília Sampaio, médica no Hospital Regional do Cariri e do Programa Saúde da Família em Barbalha, e ela explicou como funciona o processo de seleção do programa Mais Médico. Vamos conferir? O programa, primeiro que ele não fala só da vinda de mais médicos, né? Ele retrata também mais verbas para o sistema, inclusive para a construção de hospitais, para equipar as unidades, mas quando a gente vai especificamente para os médicos, o processo de seleção primeiro abriu para a inscrição de médicos brasileiros, que eram prioritários, depois para a inscrição de médicos formados no estrangeiro, os dois de forma autônoma. Então, há uma necessidade de mais de 15 mil profissionais médicos no país, sendo que concluíram o processo de inscrição apenas 1.096 médicos, tanto entre brasileiros como médicos estrangeiros, brasileiros formados no estrangeiro ou médicos com outras nacionalidades. Então, ficou um déficit concreto de médicos comprovados pelo programa, sendo que 701 municípios não tiveram nenhum médico inscrito. São todos os municípios de áreas mais carentes e mais afastados das capitais, em que nenhum médico optou por ir, seja brasileiro, seja formado no estrangeiro. Depois disso, se abriu uma segunda etapa do processo dos mais médicos, que é a vinda dos médicos cubanos através de uma parceria mediada pela OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Emanuel, eu entrevistei o Dr. Lírio La Salles, médico no Hospital Municipal de Milagres e do Programa Saúde da Família. O Dr. Lírio acredita que os médicos estrangeiros encontrarão dificuldades com o idioma. Eu acredito que sim. Primeiro, pela dificuldade da linguagem. A gente sabe que aqui no Brasil, esse pessoal vai para uma área de pouca instrução e estudo. E muitas vezes a linguagem pode atrapalhar a passagem do problema para o médico. E depois, os critérios que ele usa lá em outro país, às vezes são outros das doenças que a gente tem aqui, que são mais específicas para o Brasil do que lá para quem vem de Europa, Cuba e outras partes do mundo. O médico Lírio La Salles acredita que, na verdade, falta mais estrutura do que médicos no Brasil. Veja mesmo, se a gente aqui tem mais falta é de material para fazer um exame. Quantas vezes se pede um exame mais sofisticado, mais caro, que as prefeituras não podem pagar, até conseguir isso por Estado ou pelo governo federal, se demora muito. Eu acho que a falta é mais de estrutura do que de médico. Se a gente tivesse uma estrutura e um plano salarial mais organizado para os médicos irem para o interior, certamente a gente teria médicos no interior. Mas para ir para hospitais, onde não existe estrutura, segurança para o atendimento, qualidade que se possa dar um atendimento, é por isso que os médicos, na minha opinião, não desejam ir para interiores mais distantes e para locais onde existe menos aparato, menos segurança para se pedir um exame, para se ter retorno, para se dar um diagnóstico. Lucas, já para a médica Emília Sampaio, vê que a saúde deve ser construída em conjunto e por uma equipe multidisciplinar. A nossa concepção de saúde é que é algo muito mais amplo, inclusive mais amplo do que se estar doente ou não.
Então, para a gente construir saúde, a gente precisa ter acesso à saúde, a transporte, à educação, à moradia, a lazer. A saúde é um conjunto de características que nos faz estar bem com a gente, com a estrutura social à nossa volta. Quando a gente vai para a assistência à saúde, que a gente coloca o médico como um dos principais responsáveis por essa assistência, a gente tem que ter clareza de que só o profissional médico também não resolve. Ele necessita de uma equipe que seja multidisciplinar, então que você tenha o suporte da enfermagem, dos técnicos de enfermagem, do fisioterapeuta, do psicólogo, do educador físico, enfim, de toda uma gama de profissionais da saúde que estão ali para construir a saúde em conjunto. A participação do profissional médico é sim importante e a gente não pode negar isso. Então, tem locais que a gente constrói saúde sem uma necessidade de estrutura tão grande. O que não quer dizer que a gente não tenha falta dessa estrutura e que a gente não precise lutar por essa estrutura. Mas o que eu quero afirmar aqui é que vários problemas de saúde, como a diarreia, como a pneumonia, o máximo que a gente precisa para diagnosticar é de um estetoscópio, é de um profissional capacitado. Óbvio que para muitas coisas a gente precisa de um ambiente adequado de trabalho, com boa iluminação, com equipamentos disponíveis, quando for o caso, com medicação disponível, porque não adianta você diagnosticar, saber como é que tem que tratar e não ter remédio, e a pessoa não ter como comprar, e você vê a pessoa morrer na sua frente e não ter o que fazer, porque você também não tem como intervir. Então, assim, é preciso ter disponibilidade dos exames, quando for necessário solicitar. Então, assim, a gente precisa que exista uma rede estruturada para dar suporte a esses pacientes. Então, existem as duas vertentes, tanto tem várias doenças que a gente pode diagnosticar sem uma estrutura tão grande, mas a gente precisa dessa estrutura disponível quando for necessário. Então, e o programa Mais Médicos, ele, na verdade, prevê verba para essa estruturação. O que é que a gente precisa fazer, na verdade? Nós, profissionais de saúde, nos organizarmos, não só reclamarmos, mas nos organizarmos para lutar por isso, e a população, de uma maneira geral, se organizar e exigir isso. É um direito, é um dever do Estado para conosco. Manuel, o médico Lírio La Salles diz que no Nordeste há municípios que pagam grandes salários, mas que não oferecem estrutura. É um dos fatores. Porque muitas vezes a gente vê aí cidades que pagam salários enormes. A gente tem aqui em uma cidade, que eu não vou dizer o nome, aqui no interior da Bahia, que paga salário bem alto, mas lá não tem estrutura. É um hospital com muito pouca estrutura, onde as pessoas atendem somente o atendimento clínico, passando receituário, e não existe qualidade do exame, não existe a resposta, não existe como você reavaliar o paciente. E daí eu acho que o problema também está nessa estrutura. Se lá, além de salário, tivesse estrutura, seria bom. Mas também outra questão é essa, a questão salarial, onde muitas cidades, a gente às vezes uma cidade vizinha paga muito bem e outra não, os médicos vão para aquela cidade onde se paga melhor, dão preferência. Mas eu acredito que não é só o salário, é muita estrutura onde que se possa viver. A gente encontra por aí cidades, lá na região norte, do lado do Acre, para aquelas bandas, onde não existem condições de vida, onde se fica ali, não tem lazer, não tem estudo, não tem como se fazer uma capacitação e até a dificuldade de transporte do paciente de um lugar para o outro e dos exames complementares para se ter um retorno e diagnóstico. Então, o salário é uma questão? Mas eu acho que a estrutura para o atendimento, para qualificar e fechar um diagnóstico, é o outro grande problema. Lucas, a doutora Emília disse que hoje, na verdade, é uma valorização excessiva do profissional médico. Traz um debate que ele é gigantesco, que é o trabalho médico. Então, assim, o médico, ele não se reconhece enquanto gestora, ele não se vê enquanto trabalhador. O que é uma mentira, né? O médico não é só um profissional liberal, é um trabalhador. E o que é que acontece? Como você tem uma demanda, como você tem falta de profissionais médicos, então você tem uma alta demanda e um produto mais baixo, por assim dizer, você tem uma valorização excessiva do profissional médico. O que faz com que o médico ele possa barganhar onde é que vai trabalhar. Muitas vezes não é a estrutura ou a falta dela que faz com que o médico trabalhe em um local ou não. Sim, onde é que ele vai trabalhar menos, ganhando mais. Então o salário influencia nesse sentido. O que o programa traz, na verdade, é um redimensionamento desse trabalho em saúde. Porque agora, como você vai ter um número maior de médicos, essa barganha que o médico antes fazia de trabalhar menos e ganhar mais, totalmente díspare de todo o resto dos trabalhadores no país, ele não vai mais ter tanto poder.
E esse foi o quadro, na minha opinião, de hoje. E o Identidade Cariri continua falando sobre saúde, no quadro de curiosidades. Oxe, tu não sabia não? Você sabia que o tempo seco, além de incômodo, provoca problemas de saúde como rinite, asma e bronquite? Além de outros mais sérios, como o infarto e o acidente vascular cerebral, conhecido AVC. E para aliviar os sintomas, vamos dar algumas dicas para lidar melhor com o ar seco. Crianças e idosos são os mais afetados pela baixa umidade do ar. Por isso, é necessária atenção especial a esses dois grupos. A dica é ingerir bastante água, cerca de 2 litros por dia. Lucas, e prefira alimentos frescos e produzidos o mais próximo possível do horário de consumo e substitua frituras por alimentos assados. Quem não gosta de assistir um filme comendo pipoca? A pipoca tem sido condenada por alguns nutricionistas, mas quando preparada com os ingredientes certos, ela tem poucas calorias, faz bem para o coração e é nutritiva. E por se tratar de um alimento integral, a pipoca também é uma boa fonte de fibras. Mas atenção, cuidado com a quantidade de sal e de óleo, senão a pipoca se torna uma vilã, Lucas. E segundo o artigo médico na Nature, uma das mais antigas e conceituadas revistas científicas do mundo, o açúcar faz tanto mal quanto o álcool e o cigarro. Isso porque a ingestão excessiva de sacarose e frutose está ligada ao surgimento de doenças crônicas, como diabetes, câncer e problemas cardíacos. Por isso, tenha cuidado com a quantidade de açúcar. Para você que está sintonizado na FM Padre Cícero, esse é o Identidade Cariri. A nossa região tem voz aqui. E hoje no quadro No Cariri Tem Disso Sim, vamos trazer o trabalho da banda Cômodo Marfim. No Cariri Tem Disso Sim. Em meio a benditos, louvores, Padre Cícero, romeiros e mais alguns estereótipos, a banda Cômodo Marfim é uma banda que surge no final de 2012, no sul do Ceará, na região metropolitana do Cariri, mais precisamente em Juazeiro do Norte. 5 rapazes que estudavam na escola se reuniram durante as aulas vagas e intervalos para tocar violão e, com o tempo, passaram a se sentir mais à vontade de produzir seus próprios sons. Com influências de Los Hermanos, The Strokes, Beatles e Arctic Monkeys, além de nomes do cenário do rock independente nacional, como Volver, Magloire e Vanguard. A Cômodo mistura romance, observação do cotidiano e críticas sociais, unindo a poesia com a atitude. Os ritmos são diversos e inclassificáveis, mostrando que o rock não é uma bolha impenetrável e pode agregar diversos sons. A banda já realizou algumas apresentações, tendo destaque as participações no Armazém do Som, realizado no Sesc de Juazeiro, e em alguns eventos de música alternativa, como Hipercinese e o Rock Bear, além da participação no Rock Cordel, evento organizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. A banda Cômodo Marfim é composta por Demógenes, voz e teclado, Felipe Lisboa, voz e guitarra, Lázaro Omena, guitarra, Alberto Dias, baixo, Gabriel Machado, bateria. Curta agora a canção A Distância, da banda Cômodo Marfim. Veja onde é que tudo foi parar, se é que um dia isso ainda existiu para poder continuar. Vejo que espaço toda hora se reclamam de demora, não sei por que tanta pressa de chegar. Tenho alguns sentidos que não cabem num refrão, mas não sei se sou abrigo pra dizer coração. Se eu pôr meu passo na estrada, seguir essa caminhada, vou ser livre pra dizer o que quiser. Levo todo o resto na memória, me desprendo da história ou aceito outra coisa que vier. Pra que resistência, se há muito o que fazer? Penso, logo insisto e tento mesmo assim, sem querer.
tem certeza de saber aonde ir. Fecho os olhos e prossigo a acreditar e sorrir. E sorrir. E sorrir. E sorrir. E sorrir. Você acabou de ouvir a banda Como do Marfim com a música À Distância. Agora é a hora de informação no Identidade Cariri. Eleitores de Juazeiro do Norte passam por biometria. Até o dia 13 de dezembro deste ano, os 165 mil eleitores de Juazeiro do Norte precisam agendar o atendimento e, no dia marcado, procurar o Fórum Eleitoral de Juazeiro para atualizar os dados com a inclusão da foto e das impressões digitais. É preciso acessar o site e clicar no sistema de agendamento ou ligar para o telefone 148, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. O eleitor escolherá a data e o horário aos quais deseja ser atendido. Para o agendamento, é preciso ter em mãos o número do título de eleitor. Quem não fizer a biometria não poderá votar na próxima eleição. Por isso, procure o Fórum Eleitoral de Juazeiro do Norte, na Rua Interventor Arivano Cruz, número 75, no centro da cidade, e faça seu cadastro. Atraso no registro profissional do programa Mais Médicos custará mais de 2 milhões de reais. Esse é o valor do salário dos integrantes do programa durante os dias parados por falta de documentação legal. Pela programação atual, somente esse mês todo o grupo terá em mãos a permissão para o trabalho. O governo afirma que as entidades resistem em providenciar o registro e diz que pelo menos 280 dos 628 documentos já deveriam ter sido concedidos. Os conselhos, por sua vez, garantem que o atraso é fruto da demora do Ministério da Saúde em apresentar os dados necessários. 80% dos pedidos de registro protocolados pelo Ministério da Saúde ainda estão dentro do prazo de análise. Os casos restantes ou já tiveram a documentação providenciada ou aguardam a solução de pendências. Eventos culturais deverão ter informações sobre o alvará e ingressos. Os clientes de eventos de cultura, lazer e entretenimento terão acesso às informações, ingressos e materiais publicitários sobre alvarás de funcionamento e capacidade máxima dos locais de realização. Em setembro deste ano, o Ministério da Justiça assinou portaria que define as regras. O texto será publicado no Diário Oficial da União e entra em vigor em 90 dias. E quem descumprir a determinação poderá pagar multa de até 6 milhões de reais, ter o local interditado ou suspensão do funcionamento. O consumidor tem que cobrar isso de todos os governos locais, disse a secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira da Silva. Para ela, a medida também facilita o trabalho da fiscalização das prefeituras. E vamos oferecer a música O Pulso da banda Titãs para a nossa ouvinte Charlene, ela que está aniversariando hoje. Parabéns, Charlene! E o Identidade Cariri termina por aqui. Este programa é uma parceria entre o curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri e a Rádio Educativa Salesiana Padre Cícero. Locução de Lucas Santos e Emanuel Marques. Produção e edição Lucas Santos e Emanuel Marques. Supervisão de Rosane Nunes e Débora Costa. Apoio técnico, operador de áudio Paulo Vitor. E na semana que vem vamos falar sobre planos de saúde. Essa é a sua FM Padre Cícero 104,9. Boa noite. Boa noite. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia.
rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. Assim, reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco. Assim. Pulso, 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 pulso.